Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Você deseja viver uma vida que agrada a Deus. Só que ao mesmo tempo, sejamos honestos, você fica cansado de tentar viver uma vida em Deus. É que às vezes a pressão parece tão grande, não é verdade? Quando se é ateísta, o pecado nunca representa o problema. Particularmente, não temos consciência do pecado. Na verdade, não sentimos culpa. Mas quando nos convertemos a Deus, descobrimos que haviam coisas que estávamos fazendo que Deus não queria em nossa vida. Também aprendemos sobre a necessidade de amar os outros, de ler as Escrituras, de orar, de testemunhar, de discipular. Muitas vezes pensamos, é muito mais fácil ser ateu, mas agora que conhecemos a Deus, sentimos um tremendo senso de responsabilidade de agradá-lo. Cada vez que leio um verso das Escrituras Sagradas, vejo um mandamento e parecia que capítulo após capítulo eu sou capaz de dizer com toda honestidade: preciso colocar isso em prática mais vezes. Felizmente, Deus me ensinou algo nas Escrituras que me libertaram de vez dessa mentalidade de tentar ser altamente responsável, de estabelecer propósitos para que eu pudesse enxergar Deus de novo e ter prazer no meu relacionamento com Ele. Há um princípio importantíssimo nas Escrituras que encontramos, independente de qual seja elas, Torá, Bíblia ou Alcorão. Bem, na verdade, em todo contexto, Deus não exige de você perfeição. Deus não espera que você prove capacidade. Deus nunca pensou que você pudesse viver uma vida santa e Ele nem tinha a expectativa de que você realmente conseguisse cumprir seus santos requisitos. Se Ele achasse que você conseguiria, Ele não teria enviado seus mensageiros e profetas, mas Ele enviou, e estes sofreram. Falando sobre Jesus, Ele disse às multidões: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o que me enviou a vocês. É então verdade que as leis de Deus, seus mandamentos, exigem perfeição. E esse parâmetro para sermos aceitos por Deus fosse o modo como vivemos de acordo com seus mandamentos, teríamos de ser perfeitos. Não é de se admitir que os profetas tenham vindo não para nos salvar, mas sim para nos facilitarmos no caminho dessa salvação. Deus tem consciência do abismo entre a sua perfeição e nossa impiedade. Mesmo sendo religiosos, há uma tensão constante dentro de nós para que tentemos estreitar este abismo, para que assim nos sintamos mais confortáveis, mais perto de Deus. Algumas pessoas tentarão estreitar esse abismo procurando baixar os padrões de Deus, mudando suas palavras, como: Deus não está realmente dizendo isso neste versículo.
Deus não quer dizer dessa forma, a interpretação foi feita errada. Outros já tentarão estreitar esse abismo buscando melhorar seu empenho, dizendo: vou me esforçar mais. O que Deus diz sobre este abismo? Que ele existe e sempre existirá. Mas você que colocou sua fé nele, que o recebeu em sua vida, que foi perdoado, declarado justo, que é precioso aos seus olhos e que se entregou aos seus cuidados, você é completamente dele e ele o ama incondicionalmente, apesar deste abismo. No entanto, provavelmente chegará um momento em sua vida em que você terá certeza de que Deus agora quer algo em troca. Veja bem, o meu objetivo é evitar que você caia nessa armadilha, de sentir que é sua responsabilidade agora satisfazer as expectativas de Deus. As Escrituras alertam contra isso. Essa atitude roubará de você a alegria de conhecer a Deus. Vamos então olhar com seriedade para o que Deus diz a respeito do nosso relacionamento com Ele. Observamos as normas básicas, ou seja, o que Ele diz sobre nosso relacionamento com Ele. Como você se tornou um crente? Quando você se tornou um crente? Veja quanta responsabilidade coube a Deus nesse processo, comparado com os seus próprios esforços realizados. Deus escolheu você antes da fundação do mundo e o chamou para ser dele. Deus enviou mensageiros e profetas ao mundo por você. Deus permitiu seus sofrimentos para lhe mostrar que todos somos iguais perante Ele. Deus se certificou de que alguém explicasse as Escrituras dele para você. Deus se ofereceu para entrar na sua vida. Deus colocou em você o desejo de conhecê-lo e de obedecê-lo. Você se voltou para Ele e o recebeu. Deus entrou na sua vida, declarou que você agora está justificado e perdoado e o chamou de seu servo. Você se tornou crente simplesmente ao responder a Deus em fé. E é exatamente dessa forma que Ele quer que você viva a vida, simplesmente respondendo a Deus em fé. O peso da responsabilidade e da capacidade fica com Deus. Talvez você esteja pensando, isso parece bem simples. Onde está o problema? Pois é. O problema é que quase todo crente tropeça uma vez ou outra nisso. Por quê? Porque faz parte da natureza humana achar que devemos alguma coisa a Deus pelo o que Ele nos deu. É também natureza humana achar que agora que você sabe um pouco da palavra, agora que você sabe um pouco sobre oração, agora que você entende um pouco sobre falar de Deus aos outros, que esse então é o momento de assumir a responsabilidade de ser um bom crente. Não há nada que acabará mais rapidamente com sua alegria de conhecer Deus. Se você não chegar a esta conclusão errada, porque é de fato uma conclusão muito errada, de que você deve empenhar seu próprio esforço para satisfazer a Deus, outros irmãos, infelizmente, serão muito ineficazes em fazer você se sentir culpado e pressionado a obedecer melhor a Deus. Espero lhe dar entendimento nas Escrituras
sobre como viver a vida em Deus sem que você comece a sentir o peso das falsas expectativas de satisfazer a Deus. Você verá como Deus o ama profundamente e como Ele quer que você se relacione com Ele. Deus não estabeleceu que seu relacionamento com Ele esteja subordinado a você, mas a Ele. Deixa eu tentar ilustrar isso para você com alguns versos. De que forma somos aceitáveis diante de Deus? Você foi declarado perdoado pela graça de Deus, sua bondade, por meio de seus mensageiros e profetas. Você recebeu o dom do perdão quando creu num Deus único. Você não fez nada para merecer esse perdão. Você simplesmente creu em Deus quando Ele disse que havia lhe perdoado. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus misericordioso, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Nele temos a redenção por meio da sua misericórdia e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Muito bem. Agora que você é crente, por acaso as regras mudaram? Será que Deus tem agora uma longa lista de expectativas que Ele espera que você satisfaça? Não, meu amigo. Mas agora você deve estar pensando, como assim não? As Escrituras estão repletas de mandamentos? É impossível ler um parágrafo e não encontrar um mandamento? É verdade. Mas ao mesmo tempo em que Deus lhe dá mandamentos, Ele também lhe diz que você não conseguirá obedecer a todos. Na verdade, Ele diz que o quanto mais você se esforçar em tentar obedecê-lo, mais você verá o seu pecado. E quanto mais tentar, mais se sentirá um fracassado, merecedor de julgamento e da condenação de Deus. E assim, mais distante você se sentirá dele. Os sentimentos de fracasso do pecado e condenação precisam ser confrontados com as Escrituras. Então, quando você olhar para os mandamentos de Deus, não tente obedecê-los por conta própria. Mas, em vez disso, peça a Deus, este Deus que vive dentro de você, para capacitá-lo a obedecer. Se Deus nos diz para amarmos uns aos outros, a intenção dele não é que você saia por aí determinado em cumprir essa entusiasmante missão e provar para Deus o quanto você é capaz de ser amoroso com as pessoas. Não. Em vez disso, Ele quer que você dependa dele. E diz assim: Deus, eu peço que você que mora no meu coração me ajude a ver esta pessoa como você a vê. Coloca no meu coração um amor como o seu por essa pessoa. Eu não posso amá-la com as minhas próprias forças, mas peço que você produza o seu grande amor por ela em mim. Qual é a diferença? A diferença entre tentar satisfazer as exigências de Deus por conta própria, em vez de depender dele e confiar nele, para que ele viva por meio de nós. Nós não amadurecemos e nem tornaremos independentes de Deus. Alcançamos a maturidade apenas quando permanecemos dependentes dele. É assim que ele quer que seja. Ele quer que você tenha prazer na liberdade e no amor, de estar num relacionamento com ele, confiando nele, dependendo dele. Deus não espera que você tente satisfazer
todas as suas exigências com perfeição. As Escrituras se referem aos mandamentos de Deus como a lei. Agora que você declarou crer em Deus como único, você não está mais debaixo da lei, ou do julgamento e da condenação de Deus. Pelo contrário, você recebeu perdão e vida eterna. Você foi liberto das exigências da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Deus. Assim, nós também cremos em Deus único, para sermos justificados pela fé neste Deus, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Antes de se converter, você estava distante de Deus. Era capaz apenas de conhecer seus mandamentos e estava sujeito ao julgamento de Deus. Mas agora você conhece o Espírito dele que habita em você. Deus disse: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E mais à frente, ele diz: dos seus pecados e iniquidades não mais lembrarei. Então, em vez de a lei estar fora de você, pairando suas demandas sobre sua cabeça, Deus as colocou dentro do seu coração. À medida que o Espírito de Deus o transforma, ele lhe dá o desejo crescente de fazer aquilo que agrada a Deus. Com o passar do tempo, conforme você for crescendo no seu relacionamento com Deus, ele continuará a lhe dar o desejo e a capacidade de viver uma vida lícita diante dele. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Deus tem um plano para a sua vida. Ele quer usar a sua vida para o bem dos que estão à sua volta e para a glória dele. Seu relacionamento agora é com Deus, com a vida dele, que habita dentro de você e que produz boas obras. Aí você me pergunta: o que fazer com o pecado? Tenho agora uma pergunta também para você. E se você pede a Deus que produza algo em sua vida, ou que o liberte de um pecado em particular, mas você continua a lutar contra isso? Você ainda manifesta seu temperamento ruim? Se você ainda cede a tentações, ou se você se pega deixando de orar ou de ler a Escritura como deveria fazer, o que acontece? Seria agora o momento de começar a tomar responsabilidade pela sua vida crente e então dar o melhor de si? Não. O momento em que você começar a tentar satisfazer as exigências de Deus, mais você verá o seu fracasso, mais se distanciará de Deus e menos prazer terá em conhecê-lo. É fácil para nós pensarmos que Deus recompensa o nosso esforço, porque é assim que toda a nossa sociedade funciona. Mas não é assim que funciona com Deus. Seja responsável, trabalhe duro, dê o seu melhor e você será recompensado. Um crente é capaz de olhar para os mandamentos e pensar: sim, se eu tentar o suficiente, posso conseguir cumprir isso. E este crente terá muitas frustrações pela vida, pois a Escritura diz que manter o foco na lei só produz uma coisa: uma consciência maior do nosso pecado. Deus não estabeleceu que o seu relacionamento com Ele seja baseado em esforço e recompensa. Em vez disso, Deus quer que você confie nele para gerar em sua vida aquilo
que agrada a Ele. Enquanto você viver neste mundo, você pecará. Você nunca será perfeito nesta vida. E não é só você que sabe disso. Deus também sabe disso. À medida que você reconhecer o pecado em sua vida, confessa-o e creia no que Deus lhe prometeu. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Seja paciente enquanto deixa Deus transformar você. Concentre-se em conhecer a Deus. Busque conhecê-lo mais por meio da oração, da leitura, da escritura, da comunhão, do aprendizado com outros irmãos. Tudo isso é bom. A sua fé não deve depender dos seus esforços, mas sim da habilidade de Deus de trabalhar na sua vida. E quanto aos que disseram os profetas, eu me retorno às palavras do profeta Jesus sobre a sua obediência a Deus. Jesus disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos daquele que me enviou a vós, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O profeta Jesus quer que você viva de acordo com o que ele diz, que é certo. E assim, experimente o amor de Deus e tenha alegria de ser crente. A maneira de obedecer os mandamentos de Deus é confiar nele à medida que for dado a você esses mandamentos. Como diz também no Alcorão Sagrado 40:60, olhai para mim e vos atenderei. Então, quando me deparo com um verso na Escritura onde Deus diz, faça isto, eu imediatamente digo a Deus, Senhor, quero que minha vida o agrade e peço que produza isso em mim por meio do seu Espírito. Dai-me a capacidade de obedecê-lo desta maneira. Deus, não há nada de bom à minha espera, se eu achar que posso, com as minhas próprias forças, obedecê-lo. Mas peço que o Senhor mude a minha maneira de pensar e trabalhe na minha vida de maneira que você achar necessário, que a minha vida reflita o que diz este verso. Então, eu peço a Deus, quando eu leio um verso de uma escritura sagrada, eu peço a Deus que me mostre a maneira certa para obedecê-lo, que me conduza a isso, porque eu não vou conseguir. Então eu peço a Deus a compreensão, o entendimento. Aí então eu não me preocupo mais com aquilo que eu li. Talvez eu copie este verso e tento compreendê-lo melhor depois, reflita um pouco sobre ele, ou até memorize. Mas minha fé para cumprir o que este verso diz, permanece em Deus. Ele libertou você das exigências e da lei, e agora o convida para descansar nele, depender dele. Só assim você poderá desfrutar completamente da intimidade de conhecê-lo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio da sua misericórdia, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia,
fomos libertados da lei para que servamos conforme o novo modo do Espírito. Todavia, aquele que mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Na evidência do Alcorão, diz: quando meus servos te perguntarem sobre mim, dize-lhes que eu sou onipresente e atenderei o apelo do suplicante. Quando se dirige a mim, que me escutem e que creiam em mim, a fim de que se iluminem. As Escrituras dizem a palavra de Deus, sem diferença. Se você abrir a Bíblia, você vai ver: pede e eu vos atenderei. Se você abrir o Corão, você vai ler: apelai para mim e vos atenderei. Formas diferentes que dizem a mesma coisa. Questões de interpretações. Mas nós não temos que interpretar da nossa forma. Nós temos que interpretar da forma que Deus colocar para nós. E quanto ao pecado, vamos continuar pecando enquanto Ele quiser, pois somente Ele pode nos fazer desistir de algo ou não acreditar em algo ou deixar de fazer algo. Então, quando alguns líderes religiosos, algumas pessoas que agem de má fé, se colocarem a mão na cabeça ou disser que você está com algum problema espiritual, saibam que somente Deus é capaz de mudar qualquer coisa na sua vida. Mais ninguém. Porque aqui nessa terra, todos somos pecadores. E somos indignos de assumir qualquer coisa a Deus. Essas são palavras de estudos que eu tenho feito e tento passar para as pessoas. Então, antes de você conversar com qualquer ser humano sobre a sua vida, sobre o que você está passando, converse com Deus, para que Ele te encaminhe a alguém que realmente possa te escutar, possa te ajudar em alguma coisa que você esteja precisando, na lealdade, na confiança, no amor, sem te enganar, sem te prejudicar. Peça a Deus, antes de tudo, qualquer coisa que você quiser concluir na sua vida. Procura um lugar afastado, um canto da sua casa, um quarto, ajoelhe, ore a Deus e converse com Ele e peça a Ele para te instruir ou te indicar alguém que Ele ache capaz de solucionar o seu problema daquele momento.
Não saia contando a sua vida para qualquer pessoa. Não coloque a sua vida na mão de qualquer pessoa. Não deixe que pessoas humanas toquem a sua cabeça. Não deixe. Procurem se conectar primeiro com Deus. O perdão e o arrependimento é uma coisa própria de cada pessoa com Deus. Somente Deus pode perdoar os seus pecados. Ser humano nenhum. E se você acredita num Deus único, como muitos falam, que não acreditam em santo, não acreditam em imagem, que acredita somente em Deus único, então me admira muito a mesma pessoa deixar que um ser humano coloque a mão na cabeça dela, dizendo que está afastando o mal da vida dela. Se você acredita num Deus único, não acredita em santos, não acredita em nada disso, como é que você acredita num ser humano que diz que está tirando o demônio do seu corpo? Como é que você acredita num ser humano que diz que vai mudar a sua vida? Como é que você vai acreditar no ser humano que diz que vai curar a sua doença? Então você não acredita num Deus único. Eu sinto que as coisas aqui no mundo que nós estamos vivendo hoje está muito confusa e misturada. Existem lugares que dizem acreditar somente em Deus, no Espírito de Deus, e cantam louvores lindos, maravilhosos, e condenam o espiritismo, os espíritas, condenam as pessoas, que são diferentes da religião deles. Mas essas pessoas praticam este mesmo ato dentro das suas religiões. Porque se você me diz que não acredita em espíritos, com qual intuito você tira espírito ruim do corpo das pessoas? Cuidado, tomem muito cuidado. E que Deus abençoe a todos. Alaikum salam rahmatullahi. Obrigado. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos. Shukran.